Senhor, nós oramos te pedindo que nos faça fracos neste momento, para ouvir a tua palavra com humildade, para proclamá-lo ou proclamá-la na fraqueza do nosso ser, para que na nossa fraqueza o teu poder seja manifestado em nome de Jesus. Amém. Assim, também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por favor, assentem-se, irmãos queridos. Iniciamos hoje pela manhã o encerramento do mês da família, onde nós, os batistas, com a consciência do quanto nós precisamos do amparo e da direção de Deus, para que nossas famílias estejam sustentadas sobre a rocha eterna e que elas tenham a sustentabilidade para perdurar durante todo o tempo da nossa existência. Então, nós estamos abordando esse assunto nesse dia, pela manhã e pela noite. Lá pela manhã, nós vimos, Samuel esqueceu de projetar, né, Samuel? Vimos porque a família sempre será atacada pelo inimigo. Por quê? Ela é uma instituição especialíssima de Deus. E tudo que é, digamos, da autoestima de Deus, o arqui-inimigo de Deus vai estar sempre atacando, tentando prejudicar. Nós vimos também os fundamentos de uma família que possa ser sustentada, como ela deve ser edificada, como é que cada um de nós devemos edificar as nossas famílias. E nós vimos que essa construção é responsabilidade de um homem e de uma mulher. Então, eles têm a responsabilidade de formar a estrutura para a família que eles, através deles, Deus vai constituir. Então, isso foi visto pela manhã e nós vamos, nesse momento, estar entrando para o segundo ponto, aonde nós vamos estar vendo aqui sobre a sustentabilidade da família. O Samuel vai estar colocando lá o tema. O texto nós já lemos, de Efésios 5, 28 até 6, versículo 4. Sustentabilidade. O que nós devemos entender por sustentabilidade? O que se define por sustentabilidade? Sustentabilidade são meios desenvolvidos, vamos assim dizer, para preservar algo e fazer com que aquele algo prossiga, mesmo em atmosferas hostis. Nós, por exemplo, olhamos para uma base de uma construção num país abençoado como o nosso, que, pela graça de Deus, não temos nenhum movimento sísmico de grandes proporções,
mas nós não podemos comparar os nossos fundamentos do Brasil com os fundamentos de países onde tem grandes terremotos, onde tem grandes movimentos sísmicos. Então, essa construção, a sustentabilidade é isso. Aqueles prédios daqueles países precisam de uma base fortalecida, uma base especialmente construída para que se mantenha preservado, né, sob condições hostis. E a mesma coisa são as nossas famílias. Quanto mais chega-se às eras modernas e pós-modernas, nós vamos perceber que mais ataques vão estar sendo aplicados às nossas famílias. Hoje pela manhã, não vou ilustrar agora porque já falamos, nós sabemos que a Walt Disney hoje é uma armadilha para os nossos pequenos. De forma sutil, de forma covarde, eles estão aí até mesmo injetando, né, usando crianças para que elas presenciem declarações de adoração a Satanás. Nós vimos isso hoje pela manhã. E tantas outras plataformas. Isso está tudo disponível na rede para qualquer idade. Então, nossos filhos são atacados. Para a sustentabilidade dele, nós precisamos fortalecer a nossa base. O objetivo de Deus é que a família seja preservada. Deus nunca vai se abster desse objetivo. E ele tem o objetivo de que ela cresça dentro de um pacto, digamos assim, de amor, de espiritualidade e de indissolubilidade. A família é indissolúvel aos olhos de Deus. O coração de Deus quer exatamente isso. Então, nessa noite, nós vamos estar falando sobre as condições que Deus nos orienta para que nossas famílias sejam devidamente sustentadas sobre os seus planos, sobre a sua vontade inconfundível. E o primeiro ponto que eu quero ver sobre a sustentabilidade da família, nós vamos estar projetando. Uma família se torna sustentável quando seus elementos base nutrem-se de amor mútuo. Quais são os elementos base de uma família? Papai e mamãe, marido e mulher. Então, quando esses dois elementos se nutrem de amarem-se mutuamente, com certeza, nós já temos uma base preparada, uma base aprovada por Deus, para que naquela base cresça uma família sustentável. O versículo que nós lemos aqui, o verso 28, nos fala exatamente isso que acabamos de ler. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, o que acontece? A si mesmo se ama. Nós, quando nos casamos, nós nos tornamos um só corpo. Não foi assim que Deus ensinou desde o paraíso, quando criou Adão e Eva? Ele disse que eles haveriam de estar unidos de uma forma indissolúvel. E eu estava pensando, irmãos, esse texto de Efésios é uma instrução do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, onde ele trata de diversos assuntos. E nesse contexto, nós observamos aqui que ele fala sobre a família, sobre a orientação de Deus para a família. E ele estabelece um paralelo, uma analogia entre o amor de Cristo pela igreja e o amor do marido pela esposa e da esposa pelo marido. É uma aplicação extraordinária. Então, esse amor que marido e mulher devem se nutrir, devem se alimentar, devem se encher dele, é um amor semelhante ao amor de Cristo pela sua igreja. Todos nós sabemos o que custou para Deus e para o seu Filho Jesus o preço de nos tornar o seu povo, a sua igreja. Isso é amor. O texto de João 3,16 fala desse amor, que Deus amou ao mundo de tal forma que deu
o seu Filho Jesus, para que todos os que nele crescem, na sua morte e ressurreição, viesse a obter a vida eterna, viesse a constituir o seu Israel, que será arrebatado na eternidade. Se nós voltarmos aí, Efésios capítulo 5, 25, nós vamos ver exatamente, claramente, esse paralelo, essa analogia que Deus faz da igreja com o amor de Jesus, ou seja, o amor de Jesus pela igreja e o amor do marido e esposa. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o nosso parâmetro, esse é o nosso objetivo como maridos. E uma mulher bem amada é uma mulher que ama espontaneamente. Os maridos felizes aqui concordam com isso, não? Teve um amém ali. Tá bom, tá bom. Isso aí. É mesmo, Robson? Amém, tá certo. Tá bom. Muito bom. Então, irmãos, esse amor ao qual Deus se refere aqui é o amor doador. Não é aquele amor interesseiro, não é aquele amor de barganha, é o amor espontâneo, aonde nós devemos amar a nossa esposa como se amássemos a nós mesmos, tá? Então, eu creio que todos nós amamos a gente mesmo, né? Apesar de alguns bicos de papagaio aí, a gente tem um prazer enorme na nossa vida, né, Wanda? Isso aí, nós nos amamos, com certeza. Bom, dito isso, eu quero concluir aqui esse primeiro ponto, os elementos base, nutrindo-se do amor mútuo. Esse amor, ele precisa ser construído e declarado por ambos. Pessoas mais antigas que eu conheci, dizia que o amor era tratado, ele crescia mediante os bons relacionamentos. E não deixa de ser uma verdade. Quando há um bom e sadio relacionamento entre marido e mulher, a tendência é aumentar esse amor, é enraizar mais esse amor. Eu sou testemunha disso. Eu amo a minha Nilda e ela também me ama. São 52 anos que nós estamos caminhando para a glória de Deus. E tenho certeza, alguns irmãos já chegou aqui, né, Nilton? Né? 52 também, né? Não? Ah, tá. Ok. Mas então é isso, irmãos. Eu queria focar com os irmãos que esse amor, para sustentar uma família, ele precisa ser construído por marido e mulher. Não é só um, não. E para isso, Deus me levou ao texto de Cantares de Salomão. E nós vamos estar juntos aqui lendo Cantares de Salomão, no capítulo 4, de 1 a 7. Lá na sua casa, por favor, abra esse texto, ele é precioso para fundamentar o que eu estou aqui dizendo. No capítulo 4 de Cantares de Salomão, um diálogo entre esposa e esposo, uma declaração de amor de ambos, o mútuo, assim dizendo. Capítulo 4, versículos 1 e depois o 7. O esposo declarando o seu amor pela esposa. Diz assim: como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Uma descrição da beleza que ele via no semblante, no ser da sua esposa. Então ele diz: formosa, querida minha, como és formosa? Os teus olhos são meigos como de uma pomba, uma ave linda, bonita, que lá na minha terra nós chamamos juriti, muito linda, tá? Então ele fez esse paralelo para declarar o seu amor pela sua esposa, e que eles brilhavam uma vida constante através do véu que cobria o rosto da sua esposa. E depois ele, mais ousado, ele vai no versículo número 7, do capítulo 4 de Cantares, e observa os irmãos, o 7, Samuel, por favor.
Isso. Olha lá, irmãos. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti, o quê? Ousado esses sujeitos, né? Será que não tem defeito? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu acho que tem alguns defeitos, né? Mas quando nós amamos, o nosso amor suplanta esses defeitos. Não é isso mesmo, Thales? Você está começando a ver isso aí, né? Isso aí. O Thales fez assim, ó. Tá. Mas é isso mesmo, meus amados. É isso que ele diz. Perfeito aos olhos de Deus ninguém é. Mas a nossa esposa deve ser perfeita aos nossos olhos. De vez em quando a gente dá umas rusgas, né? Lá em casa, de vez em quando, a minha esposa tem que ser tolerante com as minhas chatices. Mas também, de vez em quando, eu tenho que ser com as dela. As minhas são mais. Cadê ela? Ah, está lá. Está lá. Isso aí. Mas é muito bom. Mas eu quero agora, aí mesmo em Cantares, voltar ao capítulo 2 de Cantares, e vamos ver o que a esposa tinha falado para ele. 2 de Cantares, 16 e 17. Lindo, lindo a interpretação desse texto. Capítulo 2 de Cantares, 16, 17. Chegamos, né, Samuel? Ok. 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Verso 17. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta. Amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho das gazelas, sobre os montes escabrosos. Lá nas planícies e montanhas de Israel, estava exatamente sendo descrito por aquela esposa a formosura que ela via no seu esposo. Mesmo sendo um vaqueiro, um pastor, não é verdade? Aliás, eu tenho experimentado um pouquinho disso, sabe, irmãos? Quando nós estamos lá no sítio, que eu vou lá cuidar das minhas vaquinhas, nossas vaquinhas, né? Aí chego em casa, às vezes com um aroma até não muito agradável, né? Mas ela me recebe de braços abertos, né? É isso que suplanta. É a suplantação, é a superação. Isso só é capaz de fazer quem ama verdadeiramente de todo o seu coração. Tanto é, meus irmãos, eu estava vendo aqui, o versículo que eu li foi o 17:2, né? Antes que refresque o dia, ou seja, vai chegando a tardinha, volta, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo. Eu fui estudar essa palavra. Gamo, ele não somente significa um mamífero forte e mesquinho, vamos dizer assim, muito ágil. Gamo aqui tem também, irmãos, a interpretação por casamento e união. Ele é traduzido também como casamento e união. O que, por sua vez, é transformado, não traduzido por gamafobia. Gamafobia. Interessante, né? Fobia é medo, né? Gama é amar. Então, aonde eu deduzi, entendi por quê que lá nos anos 70, eu já tinha nascido? Já. Ok. Lá nos anos 70 surgiu um movimento chamado, como é que era o negócio? Então surgiu lá, não vou lembrar aqui agora a noção, os irmãos vão tá, né? Gamo significa, surgiu a palavra gamado. Quem já ouviu essa palavra aqui? O Samuel já, o Davi também já, né? O Davi está gamado por uma menina da igreja aí, ó. Eu não falei nada com o Leonardo ainda não, mas ele me falou isso aí, né? Tá. O Leonardo abaixou a cabeça. Mas então, meus irmãos, é isso, as coisas são maravilhosas, tá? Gamo, gamado, ou seja, o marido gamado pela esposa, a esposa gamada pelo marido. E aí nós vamos sustentar a nossa família de uma forma grandiosa e maravilhosa. Deixa eu andar, senão a gente fica aqui
contando um pouco de história, né? Bom, essa sustentabilidade, meus irmãos, ela também, no segundo pensamento, ela é traduzida que uma família se torna sustentável quando seus elementos... 2, Samuel, por favor. Uma família se torna sustentável quando o pacto de indissolubilidade é assumido por ambos. O que é indissolubilidade? Indissolubilidade é algo que não é dissolúvel, é algo que não se separa, é algo que é fundido, que para separar precisa de uma marretada para quebrar. Então, quando marido e mulher assume o pacto ordenado por Deus de constituir um casamento indissolúvel, com certeza está constituindo aí uma família fortalecida no Senhor. E o verso 31 do capítulo 5 de Efésios fala sobre isso. Ora, acompanhe comigo aí. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois o quê, meus irmãos? Uma só carne. Acabou, juntou, pregou, colou. Pela bênção de Deus. Então nós não temos como pensar o contrário disso. E para que esse pacto, ou seja, para esse pacto, foram criados e abençoados os elementos base para esta unidade. Gênesis capítulo 1, 27, Samuel, por favor. Isso mesmo. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e semelhança de Deus o criou. Ou seja, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o verso 28, Samuel? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí estava criado esses dois elementos, já com a ordem de Deus de que eles deveriam se unir como se fosse um só corpo. Isso foi estabelecido na criação e vai ser mantido até a eternidade, ou seja, até o final dos tempos. Não vai alterar nada disso. Então, eis porque, nós temos em Efésios, versículo 31, eis porque deixará o papai e mamãe, que tanto nos ama, que tanto cuida de nós, para se unir a uma mulher e se tornar com ela a base de uma família. Então, isso é pacto de Deus para conosco. E a gente conclui nesse segundo ponto, irmãos, que no projeto de Deus, não há espaço para a separação. Evidentemente, o homem, antes de conhecer esse pacto, ele pode ter tido um problema de ter se separado antes de conhecer essa ordenança de Deus. Mas a partir do momento que ele conhece isso e ele crê no Deus Todo-Poderoso, ele nunca mais pensará nisso. É isso que nós devemos entender. Por isso, nós, quando chegamos, conhecemos a verdade de Deus, nós viemos para ela como estamos, mas jamais voltamos ao que éramos. Em todas as áreas da vida nós temos esses concertos. Mateus 19, Samuel, projeta para nós, por favor. Versículo número 6. (19, 6), Evangelho de Mateus, até o 8. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto,
o que Deus ajuntou ou uniu, não o separe o homem. Então, nós conhecendo esse mandato de Deus, esse pacto de Deus, doravante, isso não há mais espaço na vida de um homem, de uma mulher que crê no Senhor Jesus, que crê no Deus Todo-Poderoso, que sabe que Deus criou-nos para uma união indissolúvel. E ele continua, versículo 7, dizendo, 19, 7, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Os judeus sempre confrontando Jesus. E Jesus sempre jogando como resposta sobre eles mesmos. Os responsáveis são vocês por isso. O verso 8 diz assim, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, preste atenção, grife na sua Bíblia, entretanto, não foi assim desde o princípio. Eles sabiam disso, os judeus, e ficaram atormentando Moisés, e Moisés, então tá, vocês querem separar, separa. E depois armou essa cilada para Jesus. Mas receberam a devida resposta, que desde o princípio era assim, e assim deve permanecer. Amém, meus irmãos? Isso é base para um casamento indissolúvel. E aí nós voltamos a Cantares de Salomão. Vamos lá. Cantares de Salomão, agora no capítulo número 8. Capítulo 8 de Cantares. Fala sobre essa indissolubilidade. Às vezes nós olhamos a Bíblia apenas com a beleza da poesia, mas a mensagem às vezes a gente não alcança, tá? Olha os irmãos aí o capítulo 8 de Cantares, versículos 6 a 7, que fala sobre essa indissolubilidade da parte de Deus para o nosso casamento. 6. O esposo também se dirigindo à esposa. Põe-me como selo sobre o teu coração. Selo, pacto, tratado. Como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. E aí vem o entendimento do versículo pelo contexto. Verso 8. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Por que é que Salomão, então, disse esse texto tão bonito, que a gente às vezes coloca no convite do casamento? Foi porque antes ele tinha dito, que o esposo falou, ó esposa, põe-me como selo no teu coração. Porque o coração é inatingível. Se colocou o selo lá no coração, fica para sempre. E ele define o amor aqui como duro como a morte. Ou seja, fortíssimo, forte como a morte, diz o texto. E são como brasas de fogo, são veementes labareda. Veementes aqui, irmãos, significa impetuoso, vigoroso, vivo. Então, o amor pelo esposo, esposa pelo esposo, quando é uma chama viva, constante, veemente, as muitas águas não poderão apagá-lo. É isso que o texto quer dizer. Então, as muitas águas não apagarão o amor de um homem por uma mulher, se ele for a esse nível de doação, se ele for assumido por esse pacto de ser indissolúvel. Exatamente. E nós concluímos com o terceiro ponto sobre a sustentabilidade da família. Número 3.
Olha junto, uma família se torna sustentável quando seus componentes põem em prática as determinações de Deus para si. Então Deus tem determinação para cada membro da família e da sua descendência. Por isso nós separamos esse texto de Efésios no seu capítulo 6, para estarmos aqui fundamentando a palavra. 6, de 1 a 4. Vamos ver isso aí, como Deus nos mostra. Ele começa pelos filhos. 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Não é em outra coisa não, é no Senhor. Esteja no Senhor e você será um filho obediente. Pois isto é justo. O seu pai tem a responsabilidade de ser o seu tutor, de ser aquele que te ama, e ele foi quem te gerou. Você existe pela graça de Deus através do seu pai e da sua mãe. Por isso, honra teu pai e tua mãe, porque isto é justo. E tem promessa sobre isso, diz o versículo, tá? Que vem no versículo número 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa é a promessa para o filho obediente. E essa é a determinação de Deus para os filhos no contexto de família. Deus determina exatamente aos filhos e fundamenta e mostra uma promessa. Você quer ter uma vida onde você tem um bom sucesso em todos os seus investimentos? Honre ao teu pai e à tua mãe. Você quer ter uma longa vida, viver longos anos de existência? Honra teu pai e a tua mãe. Então, mandamento com promessa. Confere, meus irmãos? É isso aí. E depois ele se dirige aos pais, determinando da parte de Deus aos pais que, sob a responsabilidade de educar seus filhos, mas com o seu testemunho pessoal. Ou seja, não é aquele pai que diz o vulgar e popular ditado: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não é de Deus. Porque a palavra de Deus que nós vamos ler aqui agora, ela diz que você deve educar o seu filho, mas mostrar a ele que você tem um testemunho de autoridade para ensinar aquilo que você quer que ele faça. Olha o versículo número 4. E vós, pais, observe os irmãos e irmãs que está no plural. Então, quando se dirige vós, pais, é papai e mamãe, tá? Não é aquele negócio, né? Quando teu pai chega logo, eu vou falar com ele. Não. Se tiver que agir na ausência do papai, haja você. Tá? E depois comunique ao papai. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Os irmãos acham que um pai que é um mau exemplo para o filho, corrigi-lo, vai causar qual a emoção no coração daquele filho? Com certeza é ira. Um pai, por exemplo, que agride a mãe e depois vai se sentir no direito de corrigir seu filho. Aquele filho vai ficar irado. E nós temos visto aí até consequências de vias de fatos. Um filho revoltando-se com um pai de mau testemunho. Um pai que vai para as calçadas das ruas e passa lá tardes e dias todos em roda de uma roda, né? Dá certinho, né? Daquela que desce redondo, vamos acrescentar aqui as coisas erradas que saíram, né? Ou seja, de cerveja. E ele vai chegar para o seu filho e dizer: filho, não ponha bebida alcoólica na boca. Que autoridade tem esse pai? Então, quando nós lemos aqui que não provoque a ira a seus filhos, é exatamente isso. Querer que o meu filho faça aquilo que eu não faço. E castigá-lo por isso. Mas ele completa dizendo: vocês, pais,
Crie seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas para isso nós precisamos ter a autoridade do Senhor para fazê-lo da forma que Deus quer que o façamos. Portanto, meus amados irmãos, que nós sejamos responsáveis, dedicados à criação da nossa família, tendo como base a rocha que é Cristo Jesus. E sobre essa rocha, construindo pilares que possa dar sustentabilidade à sua família. Nós vimos aqui, nutram-se de amor mútuo, amem sua esposa, amem seus maridos. Faça com que isso cresça dentro de você. Tenha como meta, como foco, a indissolubilidade do seu casamento, para que você seja exemplo para os seus filhos também não fazer isso. E quando nós colocamos todos, filhos, pai, mãe, em prática o que Deus nos orienta, nós temos certamente uma família sustentável, que vai resistir todos os intempéries da natureza, como lemos de manhã, capítulo 7 de Mateus. Concluindo, Samuel, nós temos aí, vimos os decretos de Deus para sermos uma família sustentável. É decreto, sim. Deus não pediu para a gente, se possível, fazer isso. Não, Ele decretou. Maridos, no sentido ordenativo, amai vossas esposas como a si mesmo. Esposas, respeitai vossos maridos. E o segundo, Samuel, para nos mantermos nesses moldes, precisamos decidir a aplicar as orientações divinas individualmente. O que é que Deus decreta para você, mamãe, esposa? O que é que Deus decreta para você, papai, esposo? E para você, filho? Essa é uma decisão de cada um de nós. Deus não vai forçar nós para fazer isso, mas individualmente, se nós queremos construir uma família sustentável. E duas perguntas finais. Como estamos nisso? Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta que Deus fez para mim. Eu a faço agora para os irmãos e deixo com vocês. Como vocês estão na construção, na sustentabilidade da sua família? E a última pergunta. Se para tudo isso que nós vimos nesse dia, nós estivermos em algum ponto deficiente, o que nós precisamos? Se nós precisamos orar por isso em nossas famílias, por isso é o isso seu, é o isso meu, da minha esposa, da sua esposa. O que é que anda falhando lá? O que é que anda colocando em perigo, talvez, a sustentabilidade da sua família, a partir de nós, que ouvimos essa palavra? Então, aqueles irmãos, casais, maridos, mulheres, namorados, noivos, que aqui estão, e lá na sua casa, se você acha que precisa orar por alguma área da sua vida com referência à sua família, vamos ficar de pé e orar, irmãos. Não vamos olhar só para o Salomão que diz lá, né? Tu és perfeita. Aquele é o olho apaixonado. Nós estamos aqui encarando uma realidade que todos nós precisamos assumir. Sempre faltará alguma coisinha de A ou de B para que a nossa família seja perfeita. Não vamos chegar a esse nível de perfeição, mas nós podemos aproximar dele muito e muito, sob a graça de Deus. Santíssimo Deus, a tua palavra bendita nos move o coração neste momento. Eu e os meus irmãos em Cristo aqui presentes, e talvez pessoas que nos assistem pela internet,
para que nós oremos especificamente. O Senhor que conhece as minhas deficiências como esposo, o Senhor que conhece as deficiências da minha esposa e de todas as esposas e esposos presentes. Nós te pedimos, ó Deus, te suplicamos, que o Senhor nos abençoe, para que nós tomemos as decisões de aplicar os teus decretos para a nossa família, para que assim tenhamos a certeza de construir, de edificá-la de uma forma sustentável. Que o Senhor nos ouça e nos atenda nesta oração, é o que te pedimos em oração, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se assentar. Deus nos abençoe. Parabéns a todos pelas suas famílias. Que Deus continue os muito, muito abençoando, para que vocês possam ser uma sociedade, famílias que realmente construa um país melhor, uma educação melhor, um mundo melhor. Nós temos todas as armas divinas para fazer isso, irmãos. Animem-se, não se desanimem diante do ambiente hostil que nós estamos vivendo nesses tempos. Creiamos no Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe.